Boa noite a todos. Muita paz. Quando o doutor da lei, fariseu, perguntou para Jesus qual era o maior mandamento da lei de Deus, Jesus disse: ama a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí estão resumidas todas as leis e os profetas. Quando Jesus pronunciou a primeira palavra do vocabulário divino, amor, ele fez estremecer as bases políticas e religiosas da época. Não houve neutralidade com Jesus. Quem não o seguiu, o perseguiu. Nem mesmo os discípulos, aqueles homens que estavam mais próximos a Jesus, haviam compreendido muito bem a mensagem, os ensinamentos do Mestre. Somente quando eles reunidos após a crucificação de Jesus, e Jesus ressurgiu naquela reunião, provando que a morte não existe, a Tadeu, somente a partir dali que os discípulos se reuniram, fundaram a Casa do Caminho, que ficava no caminho da cidade de Jofa, hoje se chama Jefa, em Tel Aviv. Pode-se considerar a Casa do Caminho como o primeiro centro espírita do planeta Terra, porque ali as pessoas recebiam a assistência espiritual, o pão espiritual e o pão material. Os discípulos, todos eles, trabalhavam, tinham a sua profissão. Trabalhavam e à noite se dedicavam à divulgação e à assistência daquelas pessoas que buscavam Jesus através daqueles homens simples. Vale a pena abrir um parênteses. Essa tradição dos primitivos cristãos de trabalhar, de viver para a doutrina, ela se mantém hoje na doutrina espírita. A doutrina espírita é a única que os seguidores, os dirigentes, vivem para a religião, não vivem da religião. Na Casa do Caminho, as pessoas eram assistidas, havia a comunicação entre o plano espiritual. Pedro explanava sobre tudo aquilo que ele tinha vivido com o Mestre, tudo aquilo que ele tinha visto e ouvido Jesus falar e fazer. Chega à Casa do Caminho Paulo de Tarso, o convertido de Damasco. No início, os discípulos ficaram um tanto receosos. Esse daí não é aquele que perseguia os cristãos? Mas no convívio, Paulo mostrou a eles que estava convertido ao cristianismo. E observou algo interessante. Os discípulos saíam para trabalhar de manhã, à noite voltavam. Pedro fazia as suas explanações e tocava profundamente as pessoas ali presentes. Mas tão logo as pessoas saíam dali, elas continuavam vivendo as suas vidas e pouco, ou quase nada, se modificavam com aquela mensagem da Boa Nova. Então Paulo pronuncia a segunda palavra do vocabulário divino: caridade. Pode ter toda a fé, todo o conhecimento, mas se não tiver caridade, pouco adianta. Para Paulo, caridade era amor em ação. Para Jesus, amor é a lei, todas as leis e os profetas. Amor, ama a Deus, ama o próximo, como a ti mesmo. Para Paulo, esse amor em ação era caridade. Os séculos se passaram
Em 1857, dia 18 de abril, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, codinome Allan Kardec, lança para a humanidade o Livro dos Espíritos, e na questão 866 desse livro, ele indaga os imortais. Qual o verdadeiro significado da palavra caridade? Como a entende Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Para Jesus, os Espíritos que responderam para Kardec representavam Jesus. E estavam dizendo o que Jesus entende da palavra caridade. Para Jesus, caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. A máxima da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Eu sou benevolente para com os meus filhos, a minha mãe, o meu pai, a minha esposa. Já sinto uma certa dificuldade em ter tanta boa vontade assim com a mãe da minha mulher. Eu sou benevolente para com o diretor da empresa que eu trabalho, para com o meu gerente, mesmo porque se eu não for eu perco o emprego. Mas tenho uma certa dificuldade em ter tanta boa vontade assim com a diarista que trabalha lá em casa. Eu sou benevolente para com o meu vizinho da direita, ele é espírita. Mas sinto uma certa dificuldade de ter tanta boa vontade assim com o meu vizinho da esquerda, ele é testemunha de Jeová. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. O que é indulgência? Indulgência é você não tornar público, é você não divulgar o que você vê de equivocado, de errado nas outras pessoas. Você pode até observar: olha, eu não quero isso para mim, mas não divulgar. Benevolência é isso. Nós temos dificuldades nisso, porque nem filho escapa. Não sei se vocês já ouviram alguma mãe falando assim: nosso Juninho nunca me deu trabalho. Ele sempre foi bem na escola, faz a lição, é disciplinado. Mas o Rafael é uma dor de cabeça, ele é indisciplinado, ele não faz a lição, ele só me dá problema. Quer dizer, está apontando os defeitos do próprio filho. A mãe falta com indulgência para com o filho. Indulgência para com as imperfeições alheias. Ela ganhou até um nome bonitinho nos dias de hoje: bullying. O bullying é a falta de indulgência. As pessoas brincam, criam um tipo para determinada pessoa de alguma característica que a pessoa tem. Isso é falta de indulgência. Um nome bonito para algo muito equivocado, fora da caridade, fora da lei. Na mitologia grega havia um homem muito forte, alto, um gigante mesmo. Procustos é o nome dele. Só que Procustos era um bandido. Ele vivia numa caverna, no caminho de uma cidade a outra, e todo viajante que passava por lá, ele sequestrava e levava para a caverna dele. Na caverna dele, ele tinha uma cama de ferro enorme, que ele encaixava direitinho, e ele era um homem muito alto. Quando ele sequestrava uma pessoa, ele levava lá para a cama de ferro dele, e se a pessoa era menor do que a cama, ele amarrava os braços da pessoa de um lado
e puxava, esticava, ia destroncando a pessoa. Ele era muito forte, até ela encaixar direitinho na cama. Se a pessoa era maior do que a cama, não tem problema, ele cerrava as pernas. Tem muito Procustos na sociedade de hoje. Não está cerrando as pernas, não está esticando, mas quer amoldar as pessoas, a sua forma de ver. São os Procustos modernos. Falta de indulgência para com as imperfeições alheias. E o perdão das ofensas? Parece que quando a gente fala em perdão, nós estamos falando só em algo religioso. Poxa, Jesus tem uma doutrina que recomenda perdoar. Ele até falou 70 vezes, 7 vezes. Ele recomendou que perdoasse. Então, quando a gente fala em perdão, a gente lembra de Jesus. Mas eu queria pegar um outro ângulo do perdão, que é algo científico. É ciência. Quando eu sou ofendido, essa ofensa não chegou por acaso para mim. Lá atrás, eu fui o ofensor. E agora eu estou tendo a oportunidade de alguém vir e me ofende e eu perdoar, e o perdão me liberta. O perdão não faz favor para o ofensor. O perdão liberta o ofendido. E o ofendido de hoje é o ofensor de ontem. Então, na verdade, o perdão é uma libertação. E se não há perdão, a pessoa continua nesse vínculo energético que liga ela ao ofendido, que foi ofensor e vice-versa. Então, perdoar é se libertar. E eu queria buscar um exemplo na época de Jesus. Zacarias. Zacarias era um homem que, casado, e a esposa dele fugiu com o amante. Deixou ele sozinho. Ela fugiu com o amante. E ele entrou em depressão, ele não tinha mais prazer de viver, entrou numa depressão profunda, que a depressão é aquele descontentamento, algo que está chegando à sua vida e você não consegue assimilar. E aí você perde a vontade de viver, e aí daria conversa para mais uma palestra, mas Zacarias entrou nesse estado até um amigo chegar para ele e falar: Zacarias, você é novo ainda, você não pode ficar assim. Tem um homem de Nazaré, ele tem feito maravilhas na vida das pessoas. Busque esse homem e talvez ele possa lhe ajudar. E Zacarias aceitou a orientação do amigo e foi procurar Jesus. E quando ele ouviu da boa nova, quando ele se encontrou com Jesus, aquilo transformou a vida dele. Ele voltou novamente a ser o Zacarias, com vontade e alegria de viver. Na verdade, ele se transformou num trabalhador de Jesus. Ele era uma carta viva da mensagem da Boa Nova. Ele era um daqueles homens que, olha que interessante, Jesus falava aqui num pueblo, aqui num povo, numa cidadezinha, e como que essa mensagem iria percorrer distâncias? Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nem correio. Como que essa mensagem iria se propagar? Homens se propunham a fazer esse trabalho. Eram cartas vivas do cristianismo. Eles saíam, percorriam longas distâncias para contar para as pessoas aquilo
que eles tinham ouvido de Jesus, visto o que Jesus fez. Zacarias era um homem desse. Ele saía, ia lá na cidade, se demorava uma semana, alguns dias mais, depois ele voltava para o grupo de Jesus, aprendia novas coisas e partia para novos lugares, longos, distantes. Numa dessas viagens que Zacarias fez, ele chegou numa cidade e começou a conversar com um, conversar com outro, falar da boa nova. Em pouco tempo, como sempre acontecia, ele estava falando em praça pública para muitas pessoas sobre os ensinamentos de Jesus. E ficava ali alguns dias, aí uma pessoa chegou para ele e falou: Zacarias, na saída da cidade tem uma cabana, e ali vive um casal com o marido está muito doente. Você não pode, quando você for embora, passar ali, conversar com eles. Zacarias levava aquele magnetismo de Jesus, e até curas ele realizava, em nome de Jesus. Ele falou: não, eu passo lá sim. Ele saiu, na saída da cidade, a cabana, ele chegou em frente, bateu palmas, e saiu uma mulher. Quem era aquela mulher? Era a mulher dele. Na hora que ele viu a mulher dele, ele sentiu, ele teve aquela lembrança de tudo aquilo que ela fugiu com o amante, todos aqueles pensamentos negativos vieram à mente dele, mas em seguida veio a mensagem de Jesus no seu coração. E ele cumprimentou a mulher, falou que queria conhecer o atual marido dela, entrou na cabana, contou da boa nova para o casal, se demorou naquela cidade mais dias do que ele costumava ficar, e sempre visitando aquele casal, aplicando passes. O homem já começava a melhorar, e Zacarias então retornou ao grupo de Jesus. Jesus sabia o que tinha acontecido. A mente de Jesus abarca a terra naquela época e hoje. Ele sabe os acontecimentos. Ele sabia de Zacarias o que havia ocorrido. Zacarias voltou e ele procurou Zacarias e falou: eu tenho uma tarefa para você. Mas, Senhor, para mim, eu tenho uma tarefa para você. Eu quero que você, quando chegar o momento, esteja pronto para ajudar a Pôncio Pilatos. Senhor, Pôncio Pilatos é o governador da região. Eu não sou ninguém. Como que eu vou poder ajudar a Pôncio Pilatos? Você vai saber quando o momento chegar. E aí houve aquela situação de Jesus ter sido preso, levado a Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos lavou as mãos. Ele poderia ter salvo Jesus, ele tinha autoridade para isso, mas de uma maneira política ele preferiu se resguardar. E Jesus foi condenado e morto. Pôncio Pilatos não sabia, mas ele estava sendo investigado, porque ele recebia dos judeus os tributos e ele desviava parte desses tributos. Ele não mandava tudo para Roma, ele se enfiava um tanto no bolso. Eu não sei se já ouviram falar, é uma coisa antiga, corrupção. Naquela época tinha. Ele punha algum no bolso dele. Ele não sabia que ele estava sendo investigado. E quando, logo depois que Jesus foi crucificado, ele foi condenado e preso.
E não é que nem mensalão, não. Lá é condena, prende e fica preso. Ele foi condenado e preso. Quando ele foi condenado e preso, Zacarias falou, é agora. Mas como é que eu vou me aproximar de Pôncio Pilatos? Ele está numa prisão e Zacarias começou a rondar a prisão. E ele percebeu que os soldados romanos tinham uma dificuldade. Os soldados romanos, eles não podiam se apresentar com a roupa suja, com as sandálias sujas. E era uma dificuldade, porque naquela época não tinha asfalto, era terra. Então você manter as sandálias limpas num terreno de terra era difícil. Os soldados, eles poderiam ser até condenados, presos, condenados por estarem mal trajados ou com alguma coisa suja. Então eles viviam com essa dificuldade, eles pagavam para alguém fazer isso para eles. Zacarias encontrou nessa dificuldade dos soldados romanos uma oportunidade para se aproximar deles. Começou com os soldados que ficavam do lado de fora da prisão, se oferecendo para limpar as sandálias deles de graça. Foi uma maravilha, eles pagavam para esse serviço e Zacarias faria de graça. E começou a fazer para os soldados do lado de fora. Os soldados do lado de fora contaram para os soldados que ficavam do lado de dentro da prisão, que queriam também. E aí Zacarias começou a limpar as sandálias também dos soldados que ficavam dentro da prisão. E chegou nos soldados que faziam a guarda na cela de Pôncio Pilatos, que eles queriam também. E em poucas semanas, Zacarias estava limpando as sandálias dos soldados que faziam o plantão na cela de Pôncio Pilatos. Não tardou para ele entrar na cela. E todas as tardes, depois de limpar tantas sandálias, Zacarias ia lá e, já amigo dos soldados, ele entrava na cela de Pôncio Pilatos e falava para Pôncio Pilatos da boa nova de Jesus. Nos últimos dias de vida de Pôncio Pilatos, ele se dizia cristão e extremamente arrependido de não ter influenciado naquela decisão. Veja, que Pôncio Pilatos, nós estamos falando de 2000 e tantos anos atrás, ele já se converteu ao cristianismo. E nesse processo de nascer, viver, morrer, renascer, reviver, remorrer, quantas vezes forem necessárias para alcançarmos o reino de Deus, que é uma condição emocional, não é um local circunscrito no espaço, mas é uma condição emocional que nós iremos alcançar. Pôncio Pilatos já alcançou, com tanta experiência que ele já deve ter tido nesse processo reencarnatório. Chico Xavier, voltando do Centro Espírita da Prece, ele voltava sempre de madrugada. Ele saía do centro 2, 3 horas da manhã. Chegava na casa dele e ainda ia dar comida para o cachorro Dom Pedrito, um cachorro velho e doente, que não conseguia mais comer sozinho. Ele dava comida na boca do cachorro. A vizinha em frente, que sofria de insônia, assistia à cena todas as madrugadas. Ela ficava ali na janela e via o Chico na varanda dando comida na mão do cachorro e falava, mas não é possível. Esse homem, 7 horas da manhã, ele já tem que estar lá na Fazenda Modelo.
E fica agora de madrugada dando comida para esse cachorro velho e doente. E ninguém faz nada. Ela fez. Deu veneno para o cachorro. Matou o cachorro do Chico. Quando o Chico soube, e ali uma cidade pequena, todo mundo sabe, chegou nos ouvidos do Chico que tinha sido ela que tinha dado veneno para o Dom Pedrito. Ele não se conformava. Mas não é possível. Um cachorro meu, ela matou, ela deu veneno para o cachorro, não é possível. E ele não conseguia perdoar aquela atitude daquela mulher. Surge à frente dele Emmanuel. Chico, você precisa perdoar essa mulher, mas não é possível, ela matou um cachorro inocente, ela deu veneno para o Dom Pedrito. Mas se você quer continuar a psicografar conosco, você precisa perdoá-la, porque essa falta de perdão vai impedir que os imortais escrevam pela sua mão. E Chico relutava, mas não conseguia esquecer, e até que Emmanuel surgiu novamente à frente dele e falou: olha, eu estou vendo que essa história está demorando muito para você resolver. Nós vamos fazer o seguinte, você vai procurar saber o que mais essa mulher gosta e você vai dar de presente para ela. Mas ela matou meu cachorro e eu ainda tenho que dar presente para ela. Se você quiser continuar trabalhando conosco, você vai ter que fazer isso. E ele procurou saber, e o grande sonho daquela mulher era ter uma máquina Singer. Sabe aquelas que você abre a tampa e ela vai saindo assim de dentro? Era aquela. E estava na moda aquilo na época. Ele, quando soube, ele falou: não vai dar, isso é caríssimo. Emmanuel aparece na frente dele e fala: não, você vai lá na loja e compre essa máquina. Mas não vai, eu não vou ter condição, e ainda ela matou meu cachorro, ainda vou ter que dar um presente para ela. Você faça isso. E ele foi na loja. Ele entrou, a máquina estava logo era a novidade da época, ela estava lá com a placa, o preço. Quando ele viu o preço, ele falou: nossa, não vai dar. Ele ia voltar e Emmanuel: não, volte, vai lá, mas eu não vou conseguir pagar isso daí. Não, mas essa loja tem carnê que faz prestação, divide, vai lá. Ele entrou, falou com o vendedor: olha, eu queria a máquina assim, vocês fazem... Ah, fazemos. Quanto o senhor ganha? Ah, eu ganho tanto. Tá. Ah, dá para fazer em 60 vezes. 60 vezes? Ele ia voltando, o Emmanuel do lado dele falou: não, faça o carnê, compre a máquina. E ele não teve jeito. Ele queria continuar trabalhando com os benfeitores espirituais. E ele comprou a máquina e mandou entregar no sábado, que ele estava em casa. O caminhão chegou, começaram a descarregar, ele bateu palma lá, a mulher saiu. Ele falou: olha, eu sei que o grande sonho da senhora é a máquina Singer, mas como que você sabe? E eu quero presenteá-la. A mulher voou no pescoço dele, de alegria. Emmanuel conta que nesse momento, aquela carapaça energética que havia se formado no peito de Chico Xavier se dissipou. Naquele abraço sincero que foi dado e recebido, aquela energia se dissipou. E a mulher toda contente, e o Chico continuou. Nas madrugadas, voltando para casa, e numa dessas madrugadas, ele voltando para casa, ele passou num terreno baldio e sai de uma toceira de mato ali, um cachorrinho, um filhotinho de cachorro. E ele vai andando e o cachorrinho vai andando atrás dele. Ele olha para trás, Emmanuel surge na frente dele e fala: como Deus é maravilhoso. Você perdoou aquela mulher e ele está te devolvendo o Dom Pedrito. Pode pegar, é ele. Era o Dom Pedrito que estava de volta. Ele pegou o cachorrinho e levou para casa, mas não colocou o nome de Dom Pedrito.
colocou o nome de Brinquinho. E depois já haviam passado uns 10 meses, ele estava lá na varanda fazendo cafuné na cabeça do Brinquinho, Emmanuel surge de novo para ele. Mas como Deus é maravilhoso! Você está contente com o teu cachorrinho, com o Dom Pedrito que voltou e agora é o Brinquinho? Eu estou, mas ainda falta 50 prestação para pagar. Nós estamos aqui no planeta Terra para aprendermos a amar. Nós estamos aqui, não é para, comprar carro, reformar casa, levantar todo dia de manhã e trabalhar. Tudo isso a gente precisa fazer. É bom, faz parte, mas o objetivo central da nossa existência é nós aprendermos a amar. E aprendermos a amar, nós aprendemos com o Paulo, que é a caridade, aprendemos com os imortais que responderam em nome de Jesus, que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E a doutrina espírita, ela vem nos propor uma mudança de hábito, uma reforma interior, reforma íntima. Reforma íntima é mudança de hábito. Tem duas maneiras que nós conquistamos um hábito, ou pela forte emoção, ou pela repetição. Você veja que o processo de reencarnação é um processo de repetição. A gente nasce, vive, morre, renasce, revive, remorre, e depois renasce, revive e remorre, quantas vezes forem necessárias para aprendermos a amar. É um processo de repetição. A gente aprende por forte emoção ou por repetição. A lei de reencarnação é por repetição. Mas nós aprendemos também por forte emoção. Vou dar alguns exemplos. O cachorrinho está comendo a comida lá. A criança vai mexer com o cachorro quando ele está comendo a comida dele. O cachorro dá uma rosnada ameaçadora. Nunca mais, quando o cachorro estiver comendo, a criança vai lá. Por forte emoção, ela aprende. A cidade de São Paulo está sitiada por radares. E aí você encontra a placa lá, velocidade máxima permitida, 50 km por hora. O motorista desprevenido passa a 70 km por hora. Depois de 15 dias, ele recebe uma cartinha na casa dele. E vai ser uma forte emoção. A hora que ele abrir e ver que ele tem tantos pontos na carteira e uma multa para pagar. Quando ele for passar de novo nessa rua, ele diminui a velocidade, é mais prudente. Forte emoção cria novos hábitos. A pessoa fuma 3 maços de cigarro por dia. Tem um infarto lá em casa, a família chama o SUS e dá tempo de levar para o hospital e fazer ponte de safena. Ele se salva, muda, não fuma mais. Mas eu conheço pessoa que teve infarto, aconteceu tudo isso daí. E depois de alguns meses ela voltou a fumar. Não tem problema. Vai chegar uma hora que ela vai ter um infarto, não vai dar para chegar no hospital, aí depois ela chega num outro lugar e um amigo dela fala, você morreu. Vai ser uma forte emoção. Na próxima encarnação ela vem sem fumar. No processo de repetição, vocês já perceberam como nós éramos criança. A minha mãe amarra meu sapato. Deixa a mãe que eu amarro eu. A primeira vez a gente amarra, solta, fica frouxo. Depois na segunda a gente já melhora mais um pouco. E num processo de repetição, nossa, antes de chegar nos 10 anos de idade, nós estamos craque em amarrar sapato. Comer com garfo e faca. Nossa, mãe, corta o bife aqui para mim, mãe. Mas você precisa aprender a comer com garfo e faca. Aí vai no primeiro dia, no segundo, depois fica
automatizou os movimentos, né? Tomar banho. Ô, mãe, deixa eu tomar banho sozinho. Ah, mas lava bem as orelhas. Aí vai, toma banho, toma banho, toma banho. Quando antes de chegar na juventude, já automatizou tudo, né? Tem aqui muitas pessoas que têm a Carta Nacional de Habilitação, não é? Vocês lembram quando a primeira vez que sentamos no carro? Né? Olhamos para baixo, 3 pedais e 2 pernas. Aí você olha para cima, 3 retrovisores e 2 olhos. Que não quer dizer muita coisa, porque os 2 olhos olham na mesma direção e são 3 retrovisores. E o instrutor fala, e tem essa alavanca que você puxa, estica, leva para um lado, não vai dar. E não dava mesmo, o carro saía do solavanco, não é? Aí você vai no primeiro dia, na primeira aula, na segunda aula, depois de um mês, vai e treina, e vai exercitando, e tira a carta, e aí aprende mais ainda. E depois de algum tempo, eu vi outro dia na Avenida do Estado, um jovem dirigindo o carro, falando no celular e fumando. Ele jogou tudo no piloto automático. Estão automatizados os movimentos. Mas tem um problema para nós. Nós não automatizamos só movimentos. Nós automatizamos sentimentos e emoções. E é aí que entra a questão da doutrina espírita nos recomendar a mudança de hábito. Vocês conhecem alguma pessoa que qualquer assunto que você levar para ela, ela vai ter aquele olhar negativo, pessimista? Ela sempre vai falar alguma coisa negativa. Ela não se tornou um seca-pimenteira de uma hora para outra. Ela treinou ser seca-pimenteira, ela repetiu isso várias vezes e agora ela é uma pessoa com um olhar negativo para a vida. Mas o contrário a gente pode exercitar também. A gente pode programar novos condicionamentos. O goleiro do Corinthians todo dia vai lá para Itaquera e fica lá abaixando, pulando, pegando. Vocês já viram os goleiros profissionais desses times de futebol? A bola vem numa velocidade, ele se agacha com uma habilidade e a bola gruda no peito dele. Ele não conseguiu isso ontem, não. Foi com repetição. Agora, o nosso olhar positivo para a vida, o nosso olhar otimista, o nosso não julgamento, esse sentimento de perdoar, de ter boa vontade com tudo, é algo que tem que ser conquistado. Não vai cair do céu na nossa vida. Nós temos que trabalhar isso num processo de repetição. Ou por forte emoção. Maria de Magdala, quando encontrou Jesus, ela mudou a vida dela, ela foi tocada por Jesus e se modificou. Quantas pessoas aí que foram sequestradas e ficaram no cativeiro, quando saíram de lá, mudaram a vida dela, forte emoção. Então nós conseguimos mudar a nossa vida para melhor numa programação de mudança, ou por forte emoção, mas isso a gente não sabe se vai acontecer. A gente tem que provocar isso nas nossas vidas para conseguirmos realizar aquilo que nós planejamos no plano espiritual. Antes de nós nascermos, todos nós, todos, sem exceção, ninguém nasce no planeta Terra se não tiver um plano reencarnatório de cunho positivo. Por exemplo, ninguém nasce, chega lá, por exemplo, o Fernandinho Beiramar vai reencarnar. Olha, eu com 15 anos vou começar a traficar, com 18 já vou matar. Não nasce, não nasce. O plano tem que ser de elevação do espírito, tem que ter cunho positivo para reencarnar, senão não reencarna. Chega aqui, as tendências, esse automatismo, esse olhar negativo, essas atitudes criminosas, elas afloram. E se a pessoa não busca mudança, elas vencem e vão predominar. Mas nós que já conseguimos chegar a buscar Jesus através da doutrina espírita, estamos no caminho. Esse é o caminho, nós estamos no caminho para buscar essa mudança interior, esse olhar para a vida positivo.
Agora nós estamos numa época de muitas críticas, porque a época eleitoral, a gente vê esses nossos irmãos que assumem um compromisso público de fundo espiritual muito grave. E aí críticas, tal. Não, vamos sair dessa atmosfera e olhar para a vida num olhar positivo e iluminado. Muita paz a todos.